Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Oi, Bia, tudo bem? Olá, olá. Bom dia, pessoal. Bom, conforme a gente combinou, hoje eu tô aqui, né, para conversar um pouquinho com vocês sobre direito previdenciário. Eu fiz um post na semana passada, falando para vocês que eu ia convidar uma amiga minha, a Amanda, para a gente conversar um pouquinho sobre direito previdenciário. Por quê? Porque de fato eu atuo, né, sou advogada e atuo mais na área civil e trabalhista. E muitos clientes, quando a gente está conversando pessoalmente, né, ou mesmo quando eu me apresento como advogada, a primeira coisa que vem sempre é uma pergunta sobre como me aposentar, o que eu posso fazer com a minha aposentadoria, eu tô doente, preciso me afastar, eu consigo me afastar, de que forma eu consigo me afastar? E geralmente as minhas respostas são muito rasas porque eu não entendo muito dessa área, né? E eu sempre recorro à Amanda, né? Mando mensagem para ela e falo: Amanda, me ajuda aqui, como é que eu faço? Eu indico o cliente para ela. E em tempos de pandemia, nesses tempos que nós estamos enfrentando nos últimos dias, as coisas têm ficado. Houve muitas mudanças, né? Tá tendo muita mudança mesmo. Então, o que que acontece? Eu venho estudado muito, né? E sei também que uma das áreas que mais as pessoas sentem necessidade de ter informações é da área previdenciária, né? Que as pessoas precisam entender como é que funciona. Por isso eu chamei a Amanda e eu vou ver se eu consigo encontrar ela aqui para ela entrar junto com a gente aqui pra gente bater um papo, tá? Amanda, manda um oizinho pra mim aí novamente. Vamos lá. Pessoal, desculpa qualquer falha, porque somos novas aqui no Instagram. Oi, tá conectando? Oi, oi amiga, tudo bem? Apareceu, Mar? Conectou? Sim, tá tudo bem. Pessoal que tá aí na live, obrigada, bom dia. A Natália. Oi, Nath, que saudade de você, parabéns da sua aprovação. Oi, oi, oi. Tem um monte de O gente entrando. Fernando Wish também entrou, queridíssima assessora do Dr. Napoleão, né, do ministro Napoleão, Sim, minha cunhada. O pessoal tá entrando ainda. A doutora Lucy, minha parceira, a Gi, que legal. Bom dia, pessoal. a Elaine, E, estão me ouvindo bem também? Amanda, estava aqui contando para eles por que que eu decidi chamar você. Acho que você estava me ouvindo também, né? Sim. Bom, eu quero saber tudo da sua vida, apesar de a gente estar no mesmo prédio, né? Eu estou no 14º, a Estamos. gente não se viu, né, praticamente todo esse tempo. Eu quero saber como é que está sendo os seus atendimentos. Eu sei que, assim, sobre mim, falando um pouquinho sobre mim, eu não enfrento... Na verdade, eu estou enfrentando uma novidade que está sendo, de certa forma, boa, né? Porque eu venho fazendo meus atendimentos online. Até comentei com você que talvez não veja necessidade de um escritório físico, porque venho fazendo meus atendimentos online, está muito legal. Posso fazer os atendimentos à noite, porque os clientes muitas vezes trabalham o dia todo, né? Enfim, com a empresa fica mais fácil de conseguir falar com várias pessoas juntas, né, ao mesmo tempo. Mas eu fico muito preocupada com você, né? Porque eu sei que os seus clientes são pessoas de mais idade, né? Eu sei que seus clientes são porque a gente trabalhou junto, né? Quem não sabe, a gente ficou praticamente um ano e meio aí trabalhando no mesmo, dividindo escritório, né? E eu sei que o pessoal que frequenta e que são seus clientes são pessoas de mais idade, né? E como é que você está fazendo esses atendimentos? Então, Mar, antes de começar a falar sobre os atendimentos, primeiramente eu queria agradecer você também, né, pela Ah, tá bom. oportunidade dessa live. Porque aqui, acho que aqui ninguém sabe, mas você foi uma das maiores incentivadoras para eu poder começar a gravar vídeo no Instagram, né? Você Na começou verdade, meu legal. Instagram profissional vai fazer um ano aí, acho que daqui semana que vem. E eu sempre tive muita vergonha de fazer isso, né? De dar a cara a tapa, né? Porque a gente sabe como que é difícil.
Então, primeiramente, queria agradecer você pela oportunidade dessa live, né? Não poderia ser com outra pessoa, senão com você mesmo. Ah, obrigada, Então, amiga. eu agradeço muito. E agora, falando dos atendimentos, como a gente sabe, né? Está fechada a agência desde o dia 19 de março e a previsão é para voltar agora dia 19 de junho. Mas a gente Uhum, sabe que isso não vai acontecer. Até porque o INSS publicou, ele fez um estudo e é possível que volte a reabertura das agências somente em agosto. sim. Por quê? Os servidores são todo mundo a maioria é na faixa de risco, né, do Uhum, coronavírus. Também tem muitos outros servidores que estão afastados já por problema de doença. E eles também não têm os equipamentos de proteção, tanto para o servidor quanto para o segurado que vai na agência presencial. entendi. Porque ainda com a agência fechada, todos os dias, se você passar na frente do INSS, eu acho que assim, da maioria de todas as cidades, eu vejo aqui em Sumaré, ainda tem cidadão indo lá para tentar fazer requerimentos de forma presencial, Sim. fazer atendimento de forma presencial. Por quê? Ainda que nós estamos numa região, acredito eu, mais desenvolvida do Brasil, muitos ainda não têm acesso, ou que têm acesso, não têm a facilidade de mexer com a internet. Uhum, Por isso que eu tive a necessidade de continuar fazendo meus atendimentos de forma presencial. Eu fiquei 2 semanas trabalhando de home office em casa, uhum, e aí eu vi que houve essa necessidade de eu voltar para o escritório, porque como eu trabalho sozinha, né? Nós uhum, trabalhamos no prédio, mas a minha sala é sozinha. uhum, Então, eu tive essa necessidade de fazer os atendimentos presenciais. Por quê? Eu peço para o cliente mandar uma foto de um documento para mim. Quando uhum, ele consegue mandar, ele manda toda tremida, não tá da forma que o INSS vai aceitar no requerimento online. sim. Então, essa é a minha maior dificuldade. É fazer os meus clientes me entregarem toda a documentação de forma correta para eu poder dar entrada nos requerimentos online. Porque com a agência fechada, nós podemos fazer os atendimentos só de forma remota, né? Que é pelo portal do meu INSS, pelo telefone 135. Tem um WhatsApp que eles criaram, mas eu, sinceramente, tentei contato por esse WhatsApp e não tive sucesso. Também Uhum, tem um chat que foi criado pelo INSS. sim. Então, a minha maior dificuldade eu tenho que manter esses atendimentos presenciais, porque os meus clientes não têm condições de acessar, de fazer o requerimento de forma online sozinho. E os que fazem, muitas vezes dão errado o procedimento. Então, assim, inclusive, eu fiz um kit, né, de atendimento, Ah, que é? eu personalizei Ah, um álcool gel, com meu tinha que ser nome aqui, você, né, Amanda? Ai, que e lindo. máscara que eu Ai, que entrego para os legal. clientes, porque eles vêm aqui, é obrigatório o uso da máscara, né? Mas a É, gente sabe que ainda alguns são teimosos, né? Ainda mais são resistentes, né? são. Eles acham que o vírus não existe É, ou que não vai pegar eles, enfim. é. Então, para me proteger os meus clientes, eu fiz esse kit, tá dando certo, né? Aqueles que vêm aqui sem máscara, eu já entrego, ou até que vêm com máscara, eu entrego porque é um mimo também, né? É uma Aham. conscientização, né, Má? A gente Conscientização. sabe que É para precisa conscientizar. estabelecer um raporte com eles, né? É, aqui no prédio, a Exatamente. pessoa precisa estar com a máscara, né, Amanda, para entrar. Eu tive que atender também 2 clientes presenciais, porque caso de família, às vezes você tem que falar um pouco com a pessoa, né? E daí existe essa questão cultural, né? Que é quase como se a gente sentisse uma falta de educação estar usando máscara, né, com a pessoa e tudo mais. A minha avó é uma pessoa que, né, tem mais de 70 anos e ela fala assim: ai, as pessoas não podem. Parece que todo mundo tá doente agora, não pode nem encostar na gente, não pode nem Eles encostar na entendem, gente. né? Então, eu fico imaginando a sua situação, assim, né? Porque eu lembro que lá no escritório eles levavam um bolo para você, Sim. levava fruta dos lugares que eles escolhiam, e queria sentar para tomar café, e às vezes tínhamos que todas parar o serviço para ir lá na mesa sentar, porque não queria café de máquina, queria que coasse o café. Evacuado, todo mundo participava, né, do É, café da tarde com o cliente, né? e era muito bom. E é muito bom, né? Porque essas pessoas Com têm muita certeza. coisa para passar, né? Exatamente. Entendi. Esse tipo de previdenciário, eu vejo que às vezes eles são um pouco carentes, né? Muito. E no atendimento, eu acabo, né, criando aquela empatia com o cliente. Muitos deles falam, nossa, você me trata melhor que minha filha, que meu É, filho. Então, eles vêm, eles agradam mesmo a é, gente. Só que daí quer abraçar, quer é beijar, aí verdade. nesse momento não pode, Não né? pode.
Não pode. E aí, por isso que eu fiz esse kit. E tá dando certo. Eu gostei da... Eu acho que Eles é também uma forma de gostaram você da ideia. demonstrar carinho, né? Porque Sim. geralmente é eles que trazem presente para você. Quando você chega e entrega isso para eles, eu acho que quebra aquela situação de tipo, nossa, eu não posso encostar em você, né? Não posso fazer isso. Foi uma ótima Uhum. ideia. Eu sei que tem alguns colegas de profissão aqui assistindo a gente. Já nem vou mais falar o nome de todo mundo, Tem bastante gente. mas obrigado pela participação. E segue uma super dica, né, amiga? Porque essas coisas a gente tem que compartilhar, né? Sim, com certeza, Eu né? venho entendendo, Amanda, nesses últimos dias, até conversei com o Dr. Paulo, não sei se ele vai estar aí na live, que as pessoas estão muito mais colaborativas, né? Os advogados, querendo ou não, existe essa coisa, né, de... Parece que nós somos concorrentes, muitas vezes a pessoa não tem... Nem sempre, né? Mas existe às vezes uma restrição, até porque muitas vezes a gente está advogando contra o outro. Enfim, eu acho que esses tempos muitas pessoas estão compartilhando conhecimento através de lives, compartilhando coisas que nem você acabou de compartilhar, que pode ser copiadas, né? Não tem nenhum problema de ser copiado, né? Não é exclusividade de ninguém. Vamos lá, travou um pouquinho sua internet aí, tá bem, né? Entrou ligação ou não? No celular. Entrou a ligação, mas eu já desliguei aqui. Bem, Desculpa aí. bem que a gente tava pensando nisso, né? Cliente, Bom, né? E tá ligando de novo. ótimo. Peraí, deixa eu rejeitar aqui. Um minutinho Tá. só. Sabe que eu tava pensando? Você falou que o atendimento é pelo 135 e pelo canal do meu INSS. E para mandar os Isso. documentos, sempre pela internet. Tem que ter um computador, tem que digitalizar, tem que escanear para poder mandar os documentos. Qualquer tipo de requerimento que exija os documentos, né, pessoais da pessoa, você precisa enviar através do meu INSS, que eu imagino, quer dizer, eu não imagino como é que um cidadão comum que não seja advogado ou que não seja advogado previdenciário, porque eu sou advogada e eu já tentei entrar no meu INSS, às vezes para pegar algum quinis, né, para comprovar alguma coisa na área trabalhista, a gente precisa fazer isso, ou até mesmo para ajudar alguém a dar entrada no benefício. Eles fazem perguntas, preciso de uma senha, e muitas vezes essa senha tem que pegar lá no INSS. Como é que você está fazendo? O seu INSS não está atendendo nem advogado, então? Não, mas não tá atendendo advogado. Está me ouvindo bem? Tá tudo bem. Tá tudo Tá. bem. Então, na verdade, essa senha, a primeira senha, né, de acesso, nós pegávamos no balcão do INSS. Também há a forma de pegar pelos Isso. próprios sites do meu INSS, respondendo algumas perguntas de vínculos empregatícios. Mas, sinceramente, eu tenho Uhum. dois casos que eu preciso resolver a situação deles. E na hora que eu vou entrar pelo portal do meu INSS, fala que eu preciso escrever a senha inicial para depois criar uma nova senha. Só que a agência está fechada, eles não estão dando a oportunidade de eu solicitar essa senha inicial pelo portal do meu INSS, nem responder as perguntas, e também no site dos bancos que o cliente deveria ter conta. No caso, meu cliente ele não tem conta em nenhum dos bancos fornecido pelo INSS e Uhum. também não responde essas perguntas. Então, há dois casos que, infelizmente, eu vou ter que aguardar a agência reabrir para conseguir resolver. Porque nós fizemos um requerimento por telefone, Uhum. conseguimos solicitar, inclusive já recebi no e-mail a resposta, só que eu não consigo acessar os dados dele que tem no portal do meu INSS, o CNIS, o extrato de pagamento, e tudo depende dessa senha. Então, assim, tá surgindo essa dificuldade, tá? Não Uhum. sei se os colegas também têm algum problema nesse sentido, mas pelo portal do INSS eu tô tendo essa dificuldade em dois casos específicos. Uhum. Mas, Porque assim, tem que aguardar a agência reabrir. não é tão novo, quer dizer, não é tão antigo, mas também não é tão novo o portal do BNSS, né? E eu imagino que não é tudo que esteja lá também, né? Todas as informações não estão Apesar que, digitalizadas de assim, todos os cidadãos do Brasil. Existe isso? Como é que...
Pode ser Sim, isso o também. acesso está para todo mundo Uhum. e praticamente acho que todos os requerimentos do INSS, serviços estão já disponíveis no portal do meu Ah, INSS. que bom. Mas a gente sabe a dificuldade do cidadão comum fazer esses requerimentos, né? Uhum. Assim, a juntada de documentos tem que ser de forma específica, colorido, digitalizado. Então, assim, ele pode até tentar fazer isso sozinho, inclusive pelo telefone do 135. Uhum. Ele pode fazer um requerimento de salário de maternidade. O doutor Corniani. Bom É. dia, doutor. Muito obrigado pela presença. Presidente da OAB, Sumaré. Então, voltando, ele pode fazer esse requerimento, inclusive por telefone, pelo 135, sem juntar documentos, né? Que depois vai ser chamado um cumprimento de exigência para juntar a documentação. Uhum. Só que mais uma dificuldade não sei se você sabe, mas o telefone 135, ele só é gratuito quando a gente liga de telefone fixo. Ah, é? E a maioria dos clientes, né, tem Não tem telefone mais celular, telefone fixo. pré-pago. É. E quem vai ligar de celular é cobrado o valor de uma ligação. Então, assim, eles também têm essa dificuldade. Você acha Uhum. que eles vão gastar o crédito deles para fazer ligação no 135, que o atendimento demora muitas vezes, né? A gente sabe que não Uhum. é tão rápido e às vezes Uhum. também não resolve. Sim. Então, assim, o portal do meu INSS, o advogado consegue manusear de forma melhor do que o cidadão comum. Por isso que é Uhum. interessante, né? Ele está acompanhado, né? Representado. Travou um pouquinho de novo. Uhum. Pode voltar, pode falar. Então, por isso que eu acho interessante ele estar representado por um advogado, Por um né? advogado. Especialista que estudou, que sabe juntar, fazer um requerimento, escrever as razões do requerimento, não é simplesmente juntar um documento. Eu acho muito legal nós detalharmos, desenharmos para o INSS o que nós queremos, para facilitar o Sim. servidor, a análise do servidor, e também que o benefício seja concedido de uma forma mais rápida, de uma Uhum. forma melhor, né, coerente, com que o cliente tenha direito mesmo. Ele Sim. pode entrar sozinho. Não vou falar que não, mas ele pode. Mas eu acho que é interessante para evitar prejuízos futuros que esteja acompanhado de um De um advogado. advogado, com certeza. Falando nisso, né, sobre essa questão de prejuízo e tudo mais, uma coisa que acontece com recorrência, Amanda, a pessoa, pelo menos, né, eu já vi algumas situações nesse sentido. A pessoa trabalha, né? Uma pessoa está trabalhando, ela trabalha às vezes num restaurante, às vezes até numa empresa ou dentro de uma casa de família, enfim. Na cabeça dela, ela espera a idade para ela se aposentar, certo? Então ela vai chegando uns 60, 65, ela começa a sentir assim que ela não está mais conseguindo trabalhar, não tem mais a mesma energia, não tem mais a mesma disposição, e ela fala: eu preciso me aposentar, ver se eu consigo me aposentar, vai até o INSS, chega lá, de uma forma bem técnica, né? Eles falam assim: você não tem tempo de contribuição, né? E eu sinto, né, que eu já recebi muitas pessoas relatando essa situação, elas chegam quase a se ofender, né, Amanda? Parece assim que, você quer dizer que eu tô aqui, que eu nunca trabalhei, né, que eu não tenho direito a me aposentar, que eu nunca trabalhei, né? E daí essas pessoas saem e geralmente vai em busca de um advogado para saber por que eles não conseguiram se aposentar. Por que fulano se aposentou, por que ciclano se aposentou. O vizinho Aí se você fala aposentou. assim, porque ele trabalhou, porque ele tinha carteira registrada, porque a empresa contribuía para o INSS, não é a empresa, né? Descontava do seu salário todos os meses. No seu salário vinha descontado o INSS, né? Aí a pessoa não entende como é que funciona essa situação, né? Enfim, aí ela não consegue se aposentar. Aí eu sei que existem alguns benefícios, né? Mas eu não sei como é que funciona esses benefícios, se é para todo mundo, se não é, se é por idade. Eu sei que para as pessoas que estão doentes, você poderia explicar um pouquinho como é que funciona nesses casos? Se existe alguma coisa a se fazer por essas pessoas que estão nessa situação? Então, Mar, quando chega cliente nessa situação no escritório, né? Eu analiso primeiro se ele realmente não tem a quantidade de contribuição que ele tem, se ele tem algum período, por exemplo, rural, que dê para reconhecer, que não está na carteira, tá? A gente tenta buscar a vida laboral do cliente. Uhum. Se, por exemplo, ele tiver já uma idade de 65 anos, o homem, por exemplo, né? Uhum.
e ele tiver os 15 anos de contribuição, a gente entra com a aposentadoria por idade para ele, porque é o tempo mínimo que precisa, né? Uhum. Mas se no caso dele ele não tiver, a hora que ele vier com 65 anos, me procurar, falar, doutora, eu trabalhei, sempre fiz bico, sempre fiz aquilo, trabalhei na roça, mas não tem como reconhecer, era não sei na onde. Trabalhei numa empresa, eu nunca quis ser registrado porque eu gostava de receber meu dinheirinho ali na mão, né? Porque eu recebo mais. A dificuldade, né, do cliente reconhecer um tempo, às vezes, de serviço, que ele trabalhou muito tempo numa empresa que não existe mais, ou trabalhou em casa de família mesmo, né, que é difícil de reconhecer o trabalho doméstico. Então, assim, o que eu tenho que analisar depois disso, se ele não tem realmente o tempo de contribuição? Eu tenho que verificar a condição financeira dele, né? Uhum. Porque se a gente tiver um cliente que tem uma família com uma renda per capita, por exemplo, de um quarto do salário mínimo, hoje é 200 e poucos reais, né? É um valor bem baixo, se nós formos ver. Se a renda per capita por pessoa da família for de um quarto do salário mínimo, há a possibilidade da gente requerer o LOAS. O que é o LOAS? É que eles falam LOAS, né? Uhum. É popularmente reconhecido como LOAS. É o benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial, né, pago pelo governo, às pessoas que não têm condições de se manter. São pessoas de baixa renda, numa condição de miserabilidade, que Uhum. é quando a pessoa tem 65 anos de idade ou Uhum. pessoa com deficiência. Mas o requisito principal é a renda da família. Então, eu analiso tudo isso também. Se ele tiver nessas condições, eu já explico para ele, falo, olha, tem esse benefício de prestação continuada, pago ao idoso ou à pessoa com deficiência. Ela Uhum. não é assim vitalícia, né, que nós falamos. A cada 2 anos tem que atualizar os dados cadastrais no CAD único do governo. Então, assim, um requisito também, ela tem que estar cadastrada no CAD único, que é para Uhum. aquelas pessoas de baixa renda. Muita gente agora se cadastrou para receber o auxílio emergencial, Ah, sim. que é os requisitos, né? Uhum. Que não tinha renda assim. Então, eu analiso essa condição financeira e se ele tiver enquadrado, a gente entra com esse requerimento desse LOAS. Certo. Inclusive, se tem alguém na família que ganha uma aposentadoria, um benefício do INSS no valor de até um salário mínimo, esse benefício não entra na contagem, tá? Na renda da família. Ah, Então, sim. se é um casal de idoso, Uhum. o senhor ele recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e a senhora não tem nenhuma outra renda. Então, a renda dele não entra. Considera que eles não tivessem nenhuma renda e Ela daria para conseguiria o benefício. o LOAS, tá? O Uhum. benefício assistencial. Uhum. E é interessante agora que, devido à pandemia, né, o governo fazendo várias medidas, né, para tentar ajudar o cidadão, a gente sabe disso, ele permitiu que faça uma antecipação no valor de R$ 600, né, que seria aquele auxílio emergencial, para as pessoas que estão requerendo esse LOAS. Então, Uhum. assim, entra com o pedido do LOAS e concede essa antecipação porque as perícias estão suspensas, né? Com a Uhum. agência fechada, nós não temos perícia, tanto social quanto perícia médica. Sim. E para evitar maior prejuízo para o cidadão, o governo está concedendo essa antecipação. E quando reabrir as agências, vai ser convocado para fazer as perícias, para ver se realmente tem direito ao benefício, tá? O LOAS. E aí, se ele tiver benefício, ele vai receber direito ao benefício, ele vai receber a complementação desses R$ 600 para o valor do salário mínimo que ele tem direito. Depois que fizer as perícias sociais. Isso, exatamente. Depois que Uhum. for concedido mesmo, né? Porque essa é uma antecipação Uhum. do valor para evitar o maior Esse é o prejuízo, né? mesmo benefício para quem tem alguma deficiência e não pode trabalhar. É o mesmo benefício que se Isso aplica nesse caso. tem direito ao benefício de prestação continuada a pessoa com deficiência, Ah, tá? tá. E o Uhum. idoso com 65 anos. São dois tipos de benefício. Ah, entendi. Mas aí tem que se enquadrar na questão da renda, que é o principal. Entendi. Entendi. Tá certo. É, outra coisa que eu gostaria de perguntar para você. Vamos lá, tem um monte de pergunta aqui. Ah, pessoal, falando nisso, algumas pessoas me mandaram mensagem, né, que não vai poder, Amanda, participar, porque muitas pessoas estão trabalhando, né? O horário, né? Ainda que não, as pessoas dizem assim, estamos
em tempos de pandemia, estamos em casa, não, muitas pessoas estão trabalhando. E daí, então, eu vou tentar salvar essa live, se Deus ajudar a gente aqui. É interessante. Ver se você E consegue daí a gente salvar no final. disponibiliza. Eu sei que também tem uma pessoa aqui que mandou uma mensagem, o Pedro Paulo Lisboa. Eu tenho tempo de contribuição e não consigo me aposentar. Bom, precisa investigar, né, Tem que Amanda? analisar, tem que ver a documentação, Pedro, Pedro Paulo. É, Tem que ver toda a sua documentação, é. o porquê que o INSS está negando, o que que ele não reconheceu, né? Assim, sem a gente ver, não consigo Não te tem como responder o responder, né? motivo É. do Deixa deferimento. eu fazer uma pergunta, Amanda. Tem a questão da aposentadoria, você já me falou, né, de que o INSS está fechado. E tem a situação também de pessoas que, assim, nem só a Covid, as pessoas, não só é a Covid que existe como doença hoje, né? Muitas pessoas estão em tratamento de câncer, muitas pessoas fazem uma cirurgia, então Sofre acidente. elas estão trabalhando e precisa se afastar, né? Precisa requerer um auxílio doença, seja porque se acidentou na empresa, seja porque foi fazer algum tipo de cirurgia. E eu sei, né, que eu atuo para empresas, né, eu sei que o colaborador precisa se dirigir à agência do INSS, levar o atestado médico, mais alguns documentos, e para ser deferido esse benefício, as pessoas ficam lá esperando até que passe pela perícia médica. E como é que está fazendo isso hoje? O INSS está concedendo o auxílio sem fazer a perícia? Como é que está funcionando? Então, ele não concede o benefício de auxílio-doença Ah, de fato, né? uhum, Também uma coisa do governo, né, para facilitar, ele deu uma opção do segurado ele juntar um atestado médico quando ele vai requerer um auxílio-doença. Então, se nós entrarmos no portal do meu INSS, tem lá benefício por incapacidade, sim. benefício com atestado médico, Sim. né, auxílio-doença com atestado médico. Ele vai fazer o requerimento, ele vai juntar um atestado médico do médico dele, né? Sim. Só que nesse atestado médico, o INSS exige que seja legível, não tenha rasuras Uhum. e tenha que constar o CID da doença, né, ou a Sim. descrição da doença, o tempo razoável que o médico dele orienta de afastamento, por exemplo, 3 meses, 60 dias, 90 dias, 30 dias, e Uhum. também tem os dados do médico. O que que acontece? O INSS, se o segurado não cumprir um desses requisitos já, por exemplo, se o atestado tiver ilegível, que a gente sabe, Sempre né? está elegível. Pede a letra, é Isso difícil aí a está gente sempre decifrar, elegível. né? É. Então, assim, se ele juntar um atestado que tenha lá escrito e o servidor do INSS não entender, eu acredito que ele não vai se esforçar para querer Tem que entender o que entender. está escrito naquele atestado. Uhum. E se é isso legível, ele não vai conceder a antecipação que o governo permitiu, que é sobre um salário mínimo. Então, assim, se tiver os requisitos cumpridos, tudo certo, ele vai requerer um auxílio-doença, Uhum. pelo tempo lá que o médico dele determina, e o INSS vai conceder uma antecipação no valor de um salário mínimo. O que que é essa antecipação? Não é a concessão do benefício. Uhum. Porque não está analisando o mérito. O que que é o mérito? É se ele está incapaz ou não. Uhum. Ele vai ter só esse benefício, esse valor de um salário mínimo até que ele seja convocado pela perícia, né? Se for convocado. E, por exemplo, se eu tenho uma cliente que ela sofreu um acidente em fevereiro, março. Em março ela entrou com o benefício de auxílio-doença. Sim. Junto ao atestado médico, foi concedida antecipação. Foi prorrogado, porque como nós não temos a perícia médica, então o INSS está fazendo as prorrogações também de forma automática, tá? Então, Uhum. se cessou 15 dias antes de cessar o benefício, se eu tenho o benefício concedido do dia 20 de fevereiro ao dia 30 de março, Uhum. do dia 15 de março ao dia 29 de março, eu tenho que pedir a prorrogação. Porque se eu Sim. perder esse prazo, eu tenho que entrar com um novo benefício. Então, nos casos de requerimento e prorrogação, nós juntamos o atestado médico e o INSS concede essa antecipação. Ele concedendo a antecipação, o cliente recebe. Até aí eu não vejo problema se o benefício dele for de um salário mínimo. Uhum. Só que o que acontece? Eu tenho clientes que o valor de um benefício dele seria de 3 mil, 4 mil reais. Uhum. E o medo dele é o quê?
ele ser chamado para passar na perícia somente em agosto. Será que Uhum. ele vai estar incapaz ainda se o acidente dele que ele sofreu foi em fevereiro e ele vai passar na perícia só em agosto? Uhum. E aí, se ele passar na perícia em agosto, o INSS falar, olha, você já está apto para voltar ao trabalho, ele não vai conceder o benefício para ele de forma definitiva. E Ou o seja, salário dele seria de R$ 3.000. O que vai acontecer? Ele vai ficar com um salário mínimo. Então ele vai perder aí R$ 2.000 de salário de benefício, não vai receber a complementação, inclusive esse valor vai entrar na futura aposentadoria dele. Porque é uhum. esse valor que entra no CNIS dele, né, no cadastro lá de informações, que é um salário de contribuição. Então, se a média dele salarial for maior, o prejuízo dele é que ele vai receber R$ 2.000 a menos, por exemplo. Tá, então é bem surreal, vou ver se é isso que eu entendi mesmo. Então a pessoa está trabalhando hoje e recebe um salário de R$ 3.000, ok? É o Aí, salário, a média do salário de benefício dele, né, Má? Mais ou ah, menos. tá, tudo bem. Não, mas vamos Não pensar é o salário que o dele de salário dele remuneração, seja. é a média do benefício dele. Ok, ok. Mas vamos pensar que ele trabalha ainda, não se acidentou, ele está recebendo um salário lá pela empresa de R$ 3.000. E daí, então, eu sei que faz a média para saber qual é o valor do benefício que ele vai receber caso ele precise se afastar e obter o auxílio doença. Porque a empresa paga só os 15 primeiros dias, certo? A Isso. pessoa teve uma doença, um acidente, a empresa paga os 15 primeiros dias. No 16º dia em diante, se ele precisar ficar em casa, continuar em casa, quem deve pagar o salário dele, né, seria é isso que as pessoas entendem, né? Pagar, ela continua recebendo, é assim que ela fala, né? Ah, eu vou continuar recebendo pelo INSS, né? Isso. E geralmente o salário não é tão discrepante assim. Eu sei que é um pouquinho menos, só que de fato quase não fica menos para a pessoa, porque como não tem o desconto, né? Do período de auxílio, tem ainda? Tem agora o desconto depois da reforma ou não? Não, 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 não tem continua esse sem desconto. desconto. É Então peso médio, né, do salário dele, acaba ele que a recebe. Se o pessoa. valor do auxílio doença dele for R$ 1.700, ele vai receber R$ 1.700. Tá. Aí, então, hoje, se a pessoa tem uma renda maior e devido à pandemia, devido ao fato de não estar havendo as perícias presenciais, né? Então, a pessoa, em vez de receber o valor que ela teria em razão do benefício, ela vai receber uma antecipação, que seria sem analisar se ela está doente ou não, simplesmente para não deixar a pessoa passar fome, vai dar um salário mínimo para ela, certo? Isso, exatamente. E depois, quando voltar as perícias, que ela vai fazer uma perícia, quer dizer, depois que isso passou, provavelmente ela pode não estar mais apresentando nenhum tipo de É doença. necessidade. Eu acho que fica difícil mesmo essa situação. É, Assim, o governo ele quis favorecer, né, ajudar, né? A gente foi. acha que está ajudando, né? Mas assim, não vamos entrar nessa questão. Uhum. Mas para quem recebe um salário mínimo, não vejo prejuízo nenhum, né? A Sim. gente sabe que não vê. Mas não é o caso de todo mundo, né, Má? Uhum. Então, assim, tem clientes que está passando por isso. Sim. Será que ele vai estar incapaz ainda quando for chamado pela perícia? Será que ele vai ter direito a receber essa complementação do benefício? Uhum. Então, assim, fica complicado, né? Alguns Uhum. prejuízos ajuda de um lado, mas também prejudica de outro, né? A gente Tá. sabe que é assim. Outra coisa que eu queria te perguntar. Isso é uma dúvida até para que eu possa orientar as empresas que eu atuo, né? A MP 936 houve várias medidas provisórias na área trabalhista, né? Para ajudar as empresas a se manter durante esse período. A medida 936, a medida provisória 936, trouxe a possibilidade das empresas suspenderem o contrato de trabalho do trabalhador, né? Então a empresa está fechada, por algum motivo ela precisou fechar, para que não haja uma demissão em massa, as empresas podem então suspender o contrato de trabalho, a pessoa fica dentro da casa dela e não recebe salário da empresa, certo? Então a empresa ela não vai pagar nada referente àqueles funcionários durante aqueles 2 meses que o contrato está suspenso, como se ela não tivesse funcionário, né? Quer dizer, ela vai pagar os benefícios, convênio médico, esse tipo de coisa tem que pagar, mas
como FGTS, INSS, ela não vai pagar, né? Empresas pequenas, quem de fato paga o INSS é o próprio colaborador, né? Só o colaborador, só o desconto do colaborador. Então, faz o desconto no salário, a empresa faz uma guia, faz o recolhimento, paga o INSS. Mais ou menos assim. Não vai haver desconto durante esses 2 meses, por quê? Porque a pessoa vai estar recebendo o benefício do governo, né? Que é baseado no seguro-desemprego e uma média também, né? Muitas pessoas também estão tendo prejuízo nos salários em razão disso. E não tem recolhimento de INSS. E o que eu gostaria de saber é o seguinte: na sua opinião, né? Pensando lá na frente, na questão da aposentadoria, ou pensando não tão na frente, mas um possível auxílio, acidente, doença, sei lá, alguma coisa daqui a algum tempo, você acha que a pessoa deve comprar o carnê lá? Não sei se ainda é assim que funciona, mas ir na papelaria, comprar aquele carnezinho da GPS e preencher e fazer o recolhimento previdenciário, né, com o que ela for receber do governo, ela fazer o recolhimento para ela continuar pagando o INSS, ou não faz esse pagamento, não tem prejuízo nenhum de não fazer esses pagamentos. O que você entende sobre isso? Então, quando o cliente me procura, né, já tive esses casos, eu analiso assim, se ele realmente tem condições, né, de fazer esse recolhimento. Se ele tem, eu aconselho fazer. Sim. Porque por mais que 2 meses não faz ele perder a qualidade de segurado, ou seja, ele continua protegido pelo INSS, se ele sofreu algum acidente nesse período, né? Nesse tempo tem que ter a qualidade de segurado. Ainda que ele não perca essa condição, é interessante que ele faça. Eu Sim. aconselho fazer. Inclusive sobre a média, mais ou menos, do salário dele também. Se for um salário alto, né, que a gente considera maior, de 4, 5 mil, eu aconselho ele fazer nessa média. Porque se ele fizer sobre salário mínimo, vai entrar sobre o salário mínimo. E Uhum. depois da reforma, nós não temos mais descarte de contribuições menores. Então, assim, para fazer um cálculo de uma aposentadoria de qualquer benefício do INSS, nós usamos a média de todos os salários de contribuição do segurado desde julho de 94 até o dia que ele vai dar entrada no requerimento. Então, Uhum. por exemplo, se a vida inteira laboral dele for no valor de 4, 5 mil reais, ele vai fazer o recolhimento sobre um salário mínimo, vai reduzir a média dele futuramente. Então, Uhum. assim, eu conversando com o cliente, eu vejo se ele tem condições. Se ele tem, eu aconselho ele a comprar o carnezinho mesmo, né? Se tiver condição, comprar o carnezinho, aquele laranjinha da GPS, fazer o Uhum. pagamento na lotérica, ou pelo próprio Internet Bank, também tem a opção de preencher as guias lá. Aí Uhum. ele usa o código 1406, que é para facultativo. Porque Sim. nesse período o caso dele está suspenso. Então a gente considera que ele esteja desempregado. Para fins de INSS, ele tem que fazer o recolhimento nesse código, né? Uhum. 1406, porque ele não está exercendo Uhum. nenhuma atividade. E Uhum. então, assim, se ele tiver condições, porque eu sei que o salário dele já está reduzido, ele está recebendo esse valor, esse benefício do governo, que não vai manter o mesmo valor de salário, e as contas dele chegam para Continua. pagar, né? Então, Uhum. se ele está falando, eu tenho condições de pagar minhas contas e eu quero pagar o carnezinho, eu quero manter, eu aconselho ele a pagar, sim, mano. Eu não vejo Entendi. que tenha. Ele compra Ele o não tem carnê benefício e para vai pagar, no banco mas. e paga. O Amanda, Oi? falando nisso, uma outra dúvida, né, que eu tenho, muitas pessoas perguntam dessa questão do recolhimento quando não está trabalhando, tá? Ela não está trabalhando porque ela ficou desempregada ou porque ela está fazendo algum tipo de bico. Enfim, essa questão do código que você coloca naquele carnê, ela é muito importante para essa situação? É Porque, importante. Por porque as exemplo, pessoas pegam o código. Eu falo assim por experiência, eu lembro da minha avó que pagava esse carnezinho aí, e às vezes ela dava o carnê para eu pagar, e daí eu saía copiando aquele código que estava lá para os demais meses e fazia o recolhimento, né? Enfim, como é que funciona essa questão desses códigos, desse então, recolhimento? tem que fazer com o código certo, né? Que é facultativo é para quem não trabalha. Contribuinte individual é para alguém que exerce atividade remunerada, mas não está registrado. Por exemplo, diarista, pessoas que não prestam, que prestam serviço para outras pessoas sem vínculo empregatício. Uhum.
Por exemplo, eu quiser fazer o recolhimento também, se fizer com o código errado, tem que solicitar para o INSS, tem que comprovar, às vezes, que estava exercendo alguma atividade, no caso do contribuinte individual, para o Uhum, INSS reconhecer essas contribuições como válidas, porque senão uhum, ele não reconhece. entendi. Também, a gente me procura e fala assim, ai, doutora, falta, agora, né, por causa da reforma, falta 3 meses, 6 meses para eu cumprir os requisitos. Eu posso recolher tudo atrasado? O Uhum, que acontece? Para validar no INSS, ele reconhece como válido a contribuição, a primeira contribuição paga em dia. Então, eu posso recolher de hoje, só que 6 meses para trás, só que ele vai reconhecer como carência, né, para os benefícios, o primeiro recolhimento pago em dia. Então, vai ser esse mês de maio, por exemplo. Os sim. meses atrasados não vai reconhecer como carência. E tem benefícios que exigem carência para você se aposentar, para você conseguir a concessão desse benefício. Uhum, Então, às vezes ele recolhe, mas não serve para ele. Ele gasta um dinheiro à toa e uhum, não vai ser aquele benefício dele. Então, por isso que ele não é simplesmente sair recolhendo atrasados para conseguir um benefício, é. porque tem essa questão da validade. Né? Inclusive, acho que você lembra o caso da Márcia, que ela, a nossa Uhum, colega advogada que trabalhou com a gente. Ela entrou com uma aposentadoria, eu entrei para ela com uma aposentadoria por tempo de contribuição, e só que né, por tempo de contribuição. E ela prestava serviço como advogada, né, contribuinte individual, para um sindicato. uhum, E no quinis dela, eu verifiquei que tinha várias pendências uhum, nas contribuições dela de alguns vínculos, que é extemporâneo. E nesse caso, se ela entrasse sozinha, sem analisar esses indicadores no quinis dela, o INSS não ia reconhecer essas contribuições. Por quê? Como foi pago ou fora do prazo, deu algum problema, o INSS pede para reconhecer, né, para comprovar o pagamento, né, como foi o sindicato que fez, tivemos que juntar umas guias, e há casos que tem que comprovar o exercício da atividade do uhum. contribuinte individual. Então, assim, Como é que às faz vezes é para... complicado, né? Às É, vezes você entra, eu tenho, você faz a simulação no site do INSS, tem lá 30 anos de contribuição mulher. Só que ela não analisa o CNIS dela, o INSS não analisa o que tem de pendência. E entendi. aí, por fim, acaba entrando com uma aposentadoria, com benefício não é concedido, porque tem essas pendências, o INSS não analisa e o segurado também não sabe como corrigir isso daí, né? Por fim, acabei Uhum, mudando o assunto, mas é uhum. bem interessante Não, também essa questão. não, é importante. Às vezes pode ser até o caso do Paulo, né? Se não me Do engano ali. Paulo, porque Às vezes a ele pessoa acha tem que contribuição, contribuição, ela mas deve trabalhou, estar com alguma pendência, alguma coisa, e o INSS não reconhece. Tem que corrigir isso quando vai fazer o requerimento. sim. Ou se recolheu abaixo do salário mínimo, tem que complementar para o salário mínimo, porque senão o INSS não reconhece também, Uhum, né, a contribuição como válida. uhum. Outra coisa que aconteceu, né, Amanda, há pouco tempo, de um cliente nosso, não vou citar o nome porque a gente não conversou com eles, mas ele veio a falecer, né? E a pessoa foi, deu entrada, a esposa, né? Deu entrada e foi através de nós, porque eles viviam em união estável, então precisava comprovar essa questão da união estável. Deu tudo certo. É, chegou lá, ela foi receber o benefício R$ 2.500, certo? Isso, da E pensão o por morte, né? marido, a pensão por morte. O marido de fato recebia um salário de 4, 5 mil reais por mês. Então, ela tinha 2 filhos com ele, vivia ali uma vida, e essa vida era baseada nos 5 mil reais. Você se acostuma com aquilo que você ganha, né? Então, ao longo de toda a vida, todas as contas dela era baseada nisso. De repente, a pessoa veio a falecer, é uma situação já complicada. E daí a gente descobriu que a empresa recolhia, pagava 5 mil reais para ele, dava o olerite com 5 mil reais para ele, porém fazia umas gambiarras lá para fazer com que ela efetivamente fizesse um recolhimento a menor, né? Uhum. E o colaborador e o funcionário fica feliz com essa situação, não é verdade? Por quê? Porque até a gente conversou com ela, olha, eu acho que aconteceu isso, tudo. Ela falou assim, não, sim, ele falava que a empresa sempre falava para ele assim, olha, a gente vai declarar menos para o INSS, assim não tem um desconto tão grande na sua folha de Você recebe pagamento. mais, né? Você recebe mais.
porque a gente sabe que o desconto é uma porcentagem sobre o salário, e quanto maior o salário, maior a porcentagem. Então a empresa fala assim: olha, vamos declarar menos, que você recebe menos, e assim você contribui menos. O desconto que vem na sua folha é menor. Só que as pessoas não se ligam que não é o salário dela, não é o que ela ganha efetivamente por mês, que ela vai continuar ganhando quando ela se aposenta. É baseado nas contribuições, no valor que ela contribui mensalmente. E daí aconteceu que ele veio a falecer, jovem, muito jovem, de um acidente, né? Ninguém estava esperando essa situação. Filhos pequenos, e ela não tem condições de manter o mesmo valor de renda mensalmente, né? Nós demos a entrada no benefício, ela está recebendo o benefício, e eu acho importante a gente avisar isso para as pessoas, né? Conversar sobre isso, né, com as pessoas. Eu sei que isso você acabou me ensinando um pouco, né, como é que funciona, por isso que eu estou relatando aqui, você me complementa e me corrige também se eu estiver errado. Mas isso é uma grande ilusão, né? Ou ilusão, ou é importante que você saiba o que você está fazendo, né? Que você Saiba está das contribuindo consequências. errado e depois você vai passar por aquilo ali. E você vai passar por aquilo ali, assim, quando você requer o auxílio, né? Ou auxílio doença, ou uma pensão por morte, ou uma aposentadoria. No momento que você está extremamente fragilizado, que você não está podendo trabalhar. Isso aí não é uma complementação, né? Não é uma previdência privada que vai te complementar alguma coisa. É um benefício que vai te dar assistência naquele momento que você está mais precisando, né? Então, as pessoas não fazem essa dinâmica na cabeça de que ela precisa contribuir para ela poder receber aquilo depois, né? E tem Exatamente. como resolver isso, Amanda? Tem como a gente Isso. resolver? Porque assim, a gente está na fase que você me orientou, né? Que era para entrar com o reclamatório trabalhista. Inclusive, saiu essa semana a sentença, reconheceu o salário dele, conseguimos comprovar que ele recebia um salário de R$ 4.500, foi o que nós conseguimos comprovar. E agora, eu consigo fazer essa alteração no benefício que ela vai receber? É Então, administrativa, é judicial? O que a gente vai ter que fazer? depois que a empresa fizer os recolhimentos, né? Porque a empresa também tem que fazer os recolhimentos desse salário por fora, né? Uhum. Depois que ela fizer esses recolhimentos, vai ter que entrar no CNIS, né? Do falecido, né? Nas contribuições dele. E com os documentos da reclamação trabalhista, nós, no caso da nossa cliente, nós vamos pedir uma revisão do benefício dela. Porque eu Uhum. reconheci que foi concedida uma pensão por morte sobre um salário de R$ 2.500, quando Sim. na verdade era R$ 4.500. Então, Uhum. nesse caso, nós conseguimos, você conseguiu reconhecer e vamos conseguir fazer uma revisão para aumentar o benefício e ela recebeu o que de fato eles viviam antes, né, com a condição que eles viviam antes. Uhum. Mas tem casos que é difícil o segurado reconhecer. Uma porque ele recebe de forma, às vezes, em dinheiro em espécie, a empresa não deixa rastros que paga para ele por fora. Ou ele também tem medo de processar a empresa, de pedir para a empresa incluir os valores corretos por medo de demissão. Então, há alguns casos que não tem reclamação trabalhista para fazer, porque ele Uhum. não vai conseguir. E, infelizmente, esse tipo de cliente vai viver o resto da sua vida com benefício aquém do que ele deveria, do que ele poderia ter direito. Então, assim, ele vai Entendi. sofrer para sempre, por Uhum. ele ter aceitado, por ter sido mais tranquilo naquele momento, mais viável para ele, né? Receber Uhum. um salário fora. Então, assim, a gente sabe que não tem como o cliente chegar e exigir isso hoje do empregador, Uhum. né, da empresa, porque ele aceitou quando ele foi registrado. E aí, isso é um prejuízo que ele leva para o resto da vida dele. Se tem Uhum. os casos que nós conseguimos reconhecer, nós entramos com a trabalhista, que nem você fez, e Uhum. depois pedimos a alteração do cadastro dele no INSS, a alteração das contribuições, o reconhecimento dessas contribuições que foram pagas por fora. E aí o Uhum. benefício vem com um valor melhor, né? Um valor Sim. correto. Bom, conclusão. Procure um advogado e, de preferência, um advogado especialista, né? Porque, É, veja bem, olha só, né? Eu tenho um ditado, Amanda, que quando eu vou atender meus clientes, né? Eu acho que tem cliente meu aqui que eu já vi, e eu sempre falo assim: olha, advogado não é caro.
O que é Não. caro é o seu problema, né? É o problema que você teve por não ter contratado um advogado no momento correto, né? Por quê? Porque uma consulta no tabela da OAB, eu acho que é 380, alguma coisa assim, né, com o advogado. Claro que cada advogado tem a sua forma de cobrança de honorários, mas a gente tem que seguir a tabela da OAB, né, o mínimo da OAB. E muitas vezes, ele fazendo essa consulta com o advogado, ele consegue fazer um planejamento previdenciário, né? Que eu acho que é o mais correto, né, em toda essa situação, né? A pessoa buscar um advogado, assim como ela busca no banco, o gerente do banco, para saber como é que ela faz em relação aos investimentos dela. E, claro, a gente está falando de várias pessoas, né, Amanda? A gente está falando desde aquelas pessoas que não têm nem noção disso, que nem tem conta. A gente começou falando dessas pessoas, né, que nem tem conta em banco. Depois a gente foi aumentando. E o INSS, ele abrange todas essas pessoas, né? Mas, de fato, eu sei que você tem os dois perfis de cliente, né? Você atende os dois perfis de cliente. Sim. Mas é muito importante, muito importante. E eu sei que muitas vezes você atende, que você nem cobra para fazer isso, porque eu já estive nessa situação com você, né? Para ajudar aquela pessoa, amparar. Quantas vezes você colocou a pessoa dentro do seu carro, né? A pessoa ia de bicicleta até o escritório, deixava a bicicletinha guardada lá dentro. Você punha dentro do carro, levava, né? Trazia de volta. Enfim, é uma área que exige muito amor mesmo para trabalhar, sabe? Eu não que eu não tenha esse amor, eu tenho esse amor pelas pessoas, você sabe disso, mas o previdenciário, ele realmente assim, não entra um pouco na minha cabeça, porque é muita mudança, né? Em tempos de pandemia, a gente está vivendo várias mudanças. Você falou várias coisas aí do LOAS, que mudou a questão, as perícias do INSS, mas antes mesmo de acontecer a pandemia, existe uma mudança muito constante. É muito dinâmico, é extremamente dinâmico, né? Então, eu acho que é unânime entre os colegas quando a pessoa vem procurar um advogado e fala alguma coisa sobre previdenciário e ela não se arrisca. Ela fala para a pessoa, vai procurar um especialista em direito previdenciário, que é o que você vem fazendo nos últimos 2 anos, né? Se dedicando exclusivamente, fazendo curso toda semana, praticamente toda semana em São Paulo. Curso online, curso presencial, sua vida mudou completamente a partir do momento que você entrou nisso. Eu acho que você se identificou mesmo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada de você ter aceitado, né? Nós meio que combinamos, né? Enfim, já tínhamos falado disso há um ano atrás, mas agora veio a calhar essa situação. Muito, muito obrigada de você ter me ajudado. Isso vai servir para eu compartilhar com os meus clientes. Eu acho que tirou muitas dúvidas. Claro que no direito é inacreditável, né? Nada é igual para ninguém. Tudo precisa ser analisado o caso específico, né? Porém, acredito que deu para as pessoas entenderem mais ou menos a importância, né, de você buscar um advogado antes mesmo de ocorrer o problema, ou depois que ocorrer o problema, buscar uma ajuda de alguém, né? Ou alguém que tem um pouco mais de instrução para falar, lê aqui para mim, vem comigo, porque senão depois no direito a gente tem uma máxima, né? Que o direito não socorre os que dormem, né? Porque passou o prazo, passou o tempo, já era. Você não consegue mais voltar atrás dessa situação, né? A gente nem entrou nas questões de fraudes, né, amiga? Dos riscos de fraude, que às vezes a pessoa, tempo, né, na inocência, faz algumas coisas e acaba acontecendo problemas que tira a paz da pessoa, né? Nós temos histórias para contar, assim, para ficar tipo 10 horas de live contando Vontade de falta, né, mas o Instagram vai nos derrubar. Inúmeras coisas. Eu quero encerrar antes para ver se eu consigo salvar com tranquilidade aqui, tá? Então, eu vou fazer primeiro meus agradecimentos, depois eu passo para você a palavra. Eu quero agradecer todo mundo que participou, todas as pessoas que participaram. Na semana que vem, eu acho que a gente pode fazer uma outra live, né? Enquanto o INSS está fechado, a gente tem um pouquinho mais de tempo. Os fóruns também estão fechados, né?
Então, ainda que os prazos continuem, dos prazos eletrônicos, a gente está trabalhando todos os dias, cumprindo o prazo, os juízes estão acelerando com a sentença e tudo mais. Só que, de certa forma, a gente tem um pouquinho mais de tempo, porque a gente não perde aquele tempo lá no fórum, chá de cadeira lá, né? Então, a gente está conseguindo se organizar Nem no melhor. INSS, né? Porque eu ficava às vezes, a tarde É, inteira, a manhã inteira, mesmo com atendimento preferencial dos advogados, tinha advogado que levava 10 pastas lá para fazer um protocolo, eu perdi a manhã inteira para conseguir. Então a internet também ajuda um pouco, né, Mar? sim. Rapidinho aqui, ó. Cliente recebe mensagem de banco antes. É, a doutora Certo. Cíntia, Aham. aquele disse também que eu conheci nos cursos, é realmente, Cíntia, o banco já liga oferecendo empréstimo antes mesmo da carta de concessão estar na mão do advogado, né? Os É caras, uma né? realidade que nós temos. E você sabe que eu quero falar sobre isso também, viu, Amanda? Porque existe uma situação aí de você cancelar esses benefícios que são feitos de forma a persuadir o cliente de maneira que ele não queria fazer isso. A minha mãe, para você ter noção, trocou de telefone quando se aposentou, de tanto receber ligação. Eu acho que a gente pode fazer uma live sobre isso, porque muitas pessoas Podemos. têm esse problema. Às vezes faz o financiamento sem querer fazer o financiamento, né? Empréstimo, né, Porque a Mar? pessoa. O empréstimo, desculpa. A pessoa acaba falando um monte de coisa ali na hora, a pessoa não querendo se sair daquela situação acaba aceitando aquilo. Enfim, tem muita coisa para falar. Então, pessoal, obrigada aí, todo mundo. Tem amigos meu, amiga, tem amigos seu, né? Tem Tem pessoas. cliente minha aqui também, a Gislaine, minha cliente, entre Sim, outros aqui, família, amigos, né? foi muito Todo mundo legal. veio te prestigiar hoje, né, Mar? Sim, foi muito legal, né? Eu gostei. Obrigada, tá? Obrigada, pessoal. A gente vai ter que desligar, mas senão você não vai conseguir salvar. Tá joia. Gente, obrigada, tchau. Obrigada a todo E a mundo. gente avisa nos stories se a gente consegue gravar outra Se para quiser dar semana que print, vem. marcar a gente nos stories também, a gente fica muito feliz. Obrigada, gente. Beijo. Bom dia para vocês, Beijo, tchau, tá? tchau. Tchau. Salva aí.